Graça e paz, amados irmãos, louvamos ao Senhor por mais esse tempo que o Senhor tem nos concedido. Amém? Quero compartilhar com os amados irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 até o verso 16. É um texto extenso e que nos conta uma história maravilhosa, né, da vida de Elias, né, e da viúva de Sarepta. Eu quero me ater no verso 13 ao verso 15. É uma história que nos conta que Deus ordena ao seu profeta, o profeta Elias, que saísse da cidade em que ele estivesse e fosse até a Sarepta, esta cidade onde havia ali uma mulher, esta viúva, e que Deus estaria trazendo com que ela o alimentasse por muitos dias. O profeta, em obediência à palavra do Senhor, ele vai até este lugar. E quando ele chega neste lugar, ele encontra com essa mulher. E ao encontrar-se com essa mulher, a história nos diz que ele pede para ela um pouco de água. E quando ela se vira para ir pegar um pouco de água para o profeta, ele diz também para ela trazer um pedaço de bolo para ele. E diante desta pergunta, deste pedido do profeta, esta mulher ela traz ao profeta que ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer para ela e o seu filho comerem e depois morrerem. Não havia outra alimentação para ela, somente um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas mesmo diante disso, o profeta diz para ela, não temas, verso 13 diz assim, não temas, vai e faz o que disseste, mas faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, e farás para ti mesma, e depois você fará para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e nem o azeite faltará, até o dia em que chover sobre a face da terra, que o Senhor fizer chover. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e a sua casa por muitos dias. Então, nós vemos que o profeta dá alguns passos para que ela tomasse algumas atitudes para que ela fosse abençoada, né? A Bíblia tem várias passagens de homens e mulheres que foram abençoados, né? Mas em diversas situações e que eles tiveram que tomar algumas atitudes, algum posicionamento para que eles pudessem receber do milagre do Senhor diante daquela situação em que eles estavam vivendo. Que nesse tempo, esta palavra sirva para você, quem sabe alguma situação, algum problema que você esteja passando, né? Você possa seguir esses passos e você ser também abençoado. Em primeiro lugar, o profeta diz, não temas, né? Diante da situação em que ela estava vivendo, um profeta diz para ela, não temas. Imagine você ter apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para você fazer, comer e não ter mais nada na sua despensa. E o profeta diz para ela, mesmo diante daquela situação, para ela não temer. Imagine uma mãe ou um pai não tendo com o que alimentar o seu filho e chegar alguém para ele e dizer, não temas. Não temas, mas o profeta ele sabia o que ele estava falando porque ele estava sendo guiado por Deus para aquele lugar, né? Para que aquela mulher ainda que não tinha nada fosse alguém que traria o alimento para o profeta. Veja, em primeiro lugar, o Senhor está nos dizendo nesta tarde, não temas diante da situação em que você esteja passando, não temas diante do momento em que você esteja passando, seja ele qual for o que você estiver enfrentando, Deus com certeza está com você, você precisa não temer, né? Os abalos da vida, situações, são N situações em que nós podemos passar. A própria palavra nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos olhar para Jesus e não temer diante das situações em que nós estivermos passando. Em segundo lugar, o profeta começa a passar umas instruções para a mulher, né? O que ele diz? Vai e faze conforme você está dizendo. Ela estava indo, ela foi lá, juntou um pouquinho de lenha para ela poder fazer alimentação para ela e seu filho, né? E o profeta diz, é isso mesmo, você está fazendo a coisa certa, mas vai lá e faze primeiro para mim, né? Ou seja, ela precisava ouvir e estar atenta àquilo que o profeta estava dizendo para ela, né? Ela precisava entender o que o profeta estava dizendo para ela. Da mesma forma, ouça os seus líderes, seus pastores, né? Ouça o que a palavra de Deus está dizendo para você. Fique atento ao que a palavra está dizendo para você. Ouça bem todas as instruções, né? Tenha bem em mente, focado no seu coração, guardado no seu coração aquilo que você está ouvindo
do Senhor. E o que nós podemos tirar também deste pequeno texto, nessa pequena linha, faze o primeiro para mim, né? Veja bem, querido, a palavra de Deus está dizendo assim, nos diz assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. São versículos que nós muitas vezes lemos e passamos muitas vezes desapercebidos. Mas veja que, em primeiro lugar, o profeta diz, vai e faz o que você está fazendo, mas faze primeiro para mim. O primeiro lugar é do Senhor, o centro de todas as coisas é o Senhor. Faça primeiro para o Senhor. Faça primeiro para o Senhor, né? Não é você fazer para você primeiro e depois para Deus. Não, faça primeiro para o Senhor e depois você ser abençoado. Amém, queridos? O próximo passo é, fique firme na promessa. Ou seja, ela ouviu uma promessa. A palavra de Deus, através do profeta Elias, foi, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Ela precisava crer nesta palavra do profeta para ela ser abençoada. Se você não crer, se você não ficar firme nesta palavra que você recebeu, você com certeza não vai ser abençoado. Né? Não tem como ser abençoado se não ouvir atentamente as instruções e também não obedecer, né? Não crer na promessa que Deus está te dando. E nós vemos em um último ponto, no verso 16, que ela diz assim, da panela a farinha, no verso 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa por muitos dias. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, ou seja, a palavra que Deus havia dado para Elias. Elias apenas passou para a mulher, ou seja, ele foi um profeta e passou esta palavra para a mulher. Ela obedeceu e creu, né? Ela creu, e obedeceu, né? Nós precisamos obedecer à palavra do Senhor. Quantas palavras você tem ouvido, quantas instruções você tem ouvido e você muitas vezes deixa passar desapercebido e quando você não cumpre, quando você não obedece às instruções e não faz conforme a palavra do Senhor diz, você não é abençoado, você não recebe o seu milagre. Então nós precisamos estar atentos à palavra que o Senhor nos dá, as instruções que o Senhor nos dá, para que possamos realizar tudo de acordo conforme a sua vontade. Não era de acordo conforme a vontade dela, né? O profeta deu as instruções para que ela fizesse primeiro para ele. O profeta deu as instruções para que ela fizesse conforme a palavra de Deus estava dizendo para ela. E a palavra diz que ela obedeceu. E o verso 16, para nós terminarmos, diz assim, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Veja que ao ela obedecer a palavra de Deus se tornou realidade, a palavra de Deus se tornou real na vida dela, né? Vivência, ela começou a viver aquilo que a palavra do profeta, que o profeta Elias trouxe para ela. Creia na palavra que você recebe dos seus líderes, dos seus pastores, porque é por intermédio de Deus, né? Para que você seja abençoado, para que você receba o seu milagre. Amém? E depois, desfrute da bênção e desfrute dos seus milagres, né? Durante o tempo em que você estiver vivendo, né? Durante o tempo em que Deus te dá. Então, querido, 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 16. Leia esse texto na sua casa e em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo te traga alguma ilustração melhor, que o Espírito Santo te traga algo mais profundo ainda para a sua vida. Aqui nós falamos bem rápido por causa do tempo, né? Por causa do vídeo não ficar muito extenso, mas em nome de Jesus, que você seja abençoado neste tempo com esta palavra para a glória de Deus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.